que a nossa temática de hoje é alimentação pré-prova. Como manter os neurônios ativos? Sim, tem uma forma dos seus neurônios funcionarem muito melhor vivenciando as provas do Enem ou de qualquer vestibular que você vá fazer. Eu sou a professora Meriane, do Sinapse Mentoria, e doutora Paloma trabalha conosco num programa de nutrição cognitiva, mas também é nutricionista clínica. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que acaba muitas vezes sendo deixado de lado, mas, sinceramente, deveria estar no topo da sua lista de prioridades: o impacto da alimentação no seu desempenho de prova. Sim, porque você estudou, revisou, treinou simulados, está na retíssima final fazendo revisão geral e você fica pensando, não é? Quando chega o grande dia, você se preocupa se você vai lembrar dos conteúdos, de todo o teu esforço, se você vai conseguir fazer a prova no tempo estipulado, se você vai estar familiarizado com o tema da redação. Eu sei que vocês se preocupam com tudo isso, mas muito frequentemente o medibulando acaba esquecendo de um detalhe, que o cérebro precisa de nutrientes de qualidade para funcionar bem no momento da prova. Gente, cada conhecimento seu está guardado numa sinapse. Ou seja, o acesso aos conhecimentos é trabalho de neurônio. E neurônio é uma célula muito especial do nosso corpo, altamente exigente em ATP, em energia. Para você ter uma ideia, tá? Em repouso, o cérebro humano, ele representa apenas 2% do peso corporal, mas ele consome, em repouso, tá? 20% da energia que o corpo gera. Só para a gente compreender como ele é um órgão, né? Como esses neurônios cheios, né, que estão lá compondo o cérebro são altamente exigentes em energia. E você que está estudando biologia, isso é questão inclusive de Enem, de vestibular, você sabe que neurônio, para que ele mantenha a membrana plasmática negativa, polarizada, isso é mantido pela bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, ou seja, demanda ATP. O funcionamento dos seus neurônios precisa de energia. E, consequentemente, o que você come pode te ajudar ou até mesmo te atrapalhar no dia do Enem. Por isso, eu trouxe essa nossa parceira incrível para esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, porque a doutora Paloma, ela acompanha os nossos alunos no projeto Nutrição Cognitiva, né? Dentro do nosso programa Medicina 2X, que é o meu programa de mentoria. E por que é que nós fazemos um investimento de bancar uma nutricionista para os nossos alunos? Porque eu sei que nutrição, fisiologia neuronal, é tudo no ar de aprender. Não adianta eu ter alunos que estão focados, tentando ter constância, se os neurônios não estiverem prontos. Eles não vão aprender necessariamente tudo o que é preciso. E a doutora Paloma, ela entende profundamente da relação entre comida e desempenho. Não só como desempenho físico, porque o Enem, todo mundo sabe, gente, o Enem é uma verdadeira maratona. É uma prova de resistência. Então, para falar para você como você deve melhorar sua nutrição, para melhorar, consequentemente, sua performance de prova, doutora Paloma, nossa Nutri, eu gostaria primeiramente já lhe agradecer por ter aceitado esse convite, organizado sua agenda para estar dando essas dicas de ouro. Doutora Paloma, com você. Obrigada, Mary. É um prazer poder estar aqui, né, participando de mais uma live para a gente poder falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que é a alimentação, e principalmente focada aqui nessa parte da alimentação, né?
Muitos estudantes associam muito o desempenho com o número de acertos, né? Quanto que ele vai acertar ali fazendo a prova. Mas o desempenho ele vai muito além disso. Vai, por exemplo, no próprio processo de resistência para fazer aquela prova. O vestibular ele é um momento de resistência, né? São muitas horas ali respondendo questões. O cérebro trabalha muito. Então a gente precisa estar preparado para esse momento também, para dar o máximo de nutrientes, né, e de uma energia constante ao nosso corpo e ao nosso cérebro para que a gente consiga, né, os alunos consigam aí fazer todo esse processo da prova, das questões e chegar o mínimo cansado possível, né, no final. Sim. Inclusive, doutora Paloma, muitos estudantes ainda acreditam, tá, que o segredo de um bom desempenho na prova está em focar muito em conteúdo. Mas a ciência vem mostrando cada vez mais o quanto a alimentação pode impactar, tanto de forma positiva quanto negativa, o funcionamento do cérebro, especialmente em momentos de alta exigência, como o dia da prova do Enem, como o dia da prova de um vestibular. Você pode explicar um pouco para a gente como essa relação entre alimentação e desempenho cognitivo funciona na prática? Claro, Miriam, essa é uma pergunta muito importante, né? Como você mesma disse, muitos estudantes pensam que essa questão do desempenho está associada com o estudo. E o estudo, ele é importante de fato, né? Sem o estudo, ele não vai conseguir adquirir conhecimento para colocar em prática ali no momento da prova. Mas a alimentação, ela influencia muito, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina. É uma máquina pensante e como qualquer máquina, como toda máquina, precisa de um combustível, né? Por assim dizer. O combustível para o nosso cérebro é a alimentação. Então, quando a gente dá o combustível correto, né, uma alimentação de qualidade ali, rica em vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes, proteínas de boa qualidade que vão fornecer também ali aminoácidos, todos esses macro ou micronutrientes vão ser utilizados em alguma cascata metabólica para o processo, por exemplo, de aprendizado, de memorização, comunicação entre os neurônios. E quando a gente parte para uma alimentação que não é de tanta qualidade, uma alimentação, por exemplo, rica em muito açúcar simples, né, muito encontrado, por exemplo, em refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados, ou uma alimentação rica também em muita gordura saturada, muito sódio, são elementos que impactam muito, né, o processo ali de aprendizado. Os neurônios eles acabam não tendo o que eles precisam para funcionarem bem. Então, essa escolha alimentar também vai conseguir determinar até o quanto que o aluno vai conseguir aprender, o quanto que ele vai conseguir pôr em prática, né? Porque ele vai precisar lembrar para poder responder uma questão. Ele precisa lembrar dos conteúdos que ele estudou ali ao longo do ano. E até no processo de conseguir controlar um pouco da ansiedade daquele momento, que existe uma ansiedade natural ali do momento da prova. Então, até nisso, a escolha alimentar pode impactar se ele vai se sentir mais ou menos ansioso durante o processo do vestibular. Quando a gente pensa na alimentação de véspera, veja bem, quando nós falamos sobre usar a alimentação como uma aliada na performance da prova, em que momento esse cuidado deve começar? É só no dia da prova ou antes disso já faz a diferença? Então, o ideal, né, seria que a alimentação fosse cuidada durante todo o processo, não só na véspera, né? Mas para aquelas pessoas que não conseguiram se dedicar tão perfeitamente com relação à alimentação, já podem fazer as mudanças a partir de agora, porque sim, uma alimentação dias antes já pode até dar um pouco mais de energia, de foco, de concentração ao aluno. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, antes, principalmente na véspera do vestibular, que é um momento muito importante, e também no próprio dia que vai acontecer o vestibular, para evitar qualquer tipo
desconforto intestinal, por exemplo, né, de algum processo ali de má digestão, enfim. Então, por exemplo, lugares ou opções de comida, preparos que não são conhecidos, que a pessoa nunca comeu, então evitar aquele lugar que você não conhece, aquele preparo de comida de um lugar também que você não conhece. De véspera também, evitar comidas muito pesadas, muito gordurosas, fast foods. Então, fazer uma alimentação leve, né? A alimentação do dia a dia, para evitar qualquer desconforto intestinal, algo nesse sentido, e não ter um prejuízo aí no dia do vestibular. E só para teorizar, né? Aqui Meriane, que é mentora, mas Meriane que também é professora de biologia, é impossível dissociar essas duas pessoas que coabitam o meu cérebro. Todo mundo, no pré-prova, tem algum nível de ansiedade. Imagina que você, eu digo que é aquela meia hora que nunca passa, né? Que você entra às 13 horas e só vai começar a prova às 13h30. E esses 30 minutos do tamanho do planeta, eles são altamente ansiogênicos. E todo mundo vai sentir, por exemplo, boca seca, porque isso é uma resposta simpática. Sistema nervoso periférico autônomo simpático. Só que para controlar uma grande resposta simpática, vem uma grande resposta parasimpática. E a resposta parasimpática, ela vai ser oposta à reação de fuga-luta da simpática. E ela vai aumentar o peristaltismo intestinal. É por isso que algumas vezes a pessoa tem até a sensação de estar com dor de barriga no começo da prova. E vá ao banheiro, faça seu corpo legal, tá? Mas só que é uma resposta simpática para simpática. É algo temporário, extremamente passageiro. Porque à medida que você começa a ler a prova e fazer as questões, a ver o tema da redação, o seu cérebro vai entrando num conforto de que aquilo não é tão esquisito. Em resumo, se você está com uma dieta que inflamou o intestino, esse processo diarreico pode ser maior. Então, pode ser apenas uma leve diarreia emocional e que é rápida e passa, que é bem diferente de uma diarreia infecciosa, como essa que a doutora Paloma se referiu de comer em lugares que você não tem o hábito de comer, que você não conhece a segurança alimentar. Mas vamos aqui, tem até perguntas aqui, a gente vai responder cada uma das perguntas de quem está aqui, tá? Segura aí a onda, que a gente vai sair respondendo todo mundo. Mas, doutora Paloma, tipo, e no dia da prova? Tem muito estudante que já não tem o costume, inclusive, de tomar café da manhã. E com esse processo de ansiedade, então, nem sente fome. Por esse motivo, acaba inclusive pensando em pular a refeição, pular o café da manhã. Isso pode ser um problema? É melhor respeitar isso ou insistir em comer algo de café da manhã? Mary, isso é algo que a gente precisa conversar porque, né? Vai ser natural o processo de ansiedade ali no dia da prova. E realmente algumas pessoas sentem isso um pouco mais forte e essa ansiedade acaba afetando o apetite, as pessoas ficam sem querer comer. Mas não é ideal sair de casa sem comer nada. Mesmo que a pessoa não consiga tomar o café da manhã logo que acorde, é importante que ela pelo menos faça uma refeição leve antes de sair de casa, né? A rotina ideal, assim, no dia do vestibular, gira em torno de acordar num horário tranquilo, tá? Ninguém aqui vai acordar mais cedo para revisar nada, para pegar conteúdo. Então, assim, acordar num horário tranquilo não é mais dia de revisar, de pegar conteúdo, de nada. Então, acordou e tomar o seu café da manhã. Esse café da manhã, né? Como é que tem que ser a composição? Um café da manhã leve, né? Mas leve não significa um café da manhã sem graça, pobre em nutrientes. Então, aquele famoso pãozinho com manteiga e um café preto, né? A gente não quer isso. A gente precisa começar o nosso dia já nutrindo bem o nosso corpo, para que a gente já vá armazenando energia para aquela prova que vai acontecer à tarde, como é no caso do Enem. Então, café da manhã, uma fonte de carboidrato ali, seja
um pão, uma tapioca, um cuscuz, para quem é do Nordeste gosta muito do cuscuz, uma macaxeira, uma batata doce. E esse carboidrato tem que vir acompanhado de uma proteína. E essa proteína tem que ser uma proteína de qualidade, uma proteína de alto valor biológico. Então, podem ser ovos mexidos, pode ser um frango, pode ser uma carne de sol, uma carne moída, pode ser um atum, tá? Evitar a questão daqueles embutidos, como presunto, mortadela, salsicha, que são alimentos que têm baixo valor nutricional, né? E alta quantidade ali de corantes, conservantes, aditivos que vão inclusive inflamar o intestino. Então, isso a gente precisa evitar. Então, além dessa fonte de carboidrato e dessa fonte de proteína, pode ter, por exemplo, uma fonte de micronutrientes, de vitaminas e minerais, como alguma fruta, né? E uma fonte ou de fibras ou de boas gorduras, né? E aí a gente pode pensar numa aveia, a gente pode pensar numa semente de chia, numa linhaça, ou oleaginosas, como castanha, amendoim, nozes, né? Essas gorduras boas também vão ser ali fontes de micronutrientes, vão ser fontes de ômegas, que serão utilizados em processos cognitivos. Então, tem que ser realmente um café da manhã mais leve. Mas, Paloma, eu não consigo comer nada muito volumoso logo de manhã. A gente pode pensar, por exemplo, numa vitamina de frutas, que é menos volumoso, mas vai conseguir ofertar nutrientes de qualidade, porque a gente vai ter ali uma fruta, né, como a base da nossa vitamina, que pode ser uma banana, pode ser um mamão, pode ser um abacate. A gente vai ter o leite, né? E junto dessa fruta e desse leite, a gente pode colocar, por exemplo, um farelo de aveia, que é inclusive fonte de triptofano e vai ajudar a acalmar um pouquinho ali da ansiedade, regular neurotransmissores. Com certeza. Então, imagine que a pessoa fez um café da manhã leve, ali por volta de 8 horas. E às 11 horas, ela vai fazer um pequeno almoço, 11 horas, 11h30. Afinal de contas, vai depender muito de qual é a distância, né? Agora todo mundo já tem o cartão de local de prova, então todo mundo já sabe qual é a distância de sua casa para o local de prova. Mas vamos hipotetizar que a pessoa acordou biologicamente por volta de 8 horas, que 8h30 fez um café da manhã leve, e que por volta de 11h30, 11 horas, vai poder fazer um pequeno almoço. Porque imagina ficar de estômago vazio durante a tarde inteira. Gente, vai faltar combustível de qualidade para os neurônios também. Eu já estou dizendo que vai faltar. Vai vir sonolência, impaciência, sabe a vontade de correr da prova. Isso pode dar, dependendo da tua nutrição. A prova já é uma verdadeira maratona. Mas uma coisa é quando o corpo está pronto para a maratona. Outra coisa é quando o corpo não está pronto para a maratona. Então, por exemplo, para um almoço, qual seria um cardápio básico? O almoço ele tem que ser leve e bem colorido, sabe? Então, uma coisa que eu sempre oriento para os mentorados do programa, para os meus pacientes do particular também, de uma forma assim bem didática. A gente vai imaginar aquele círculo como o prato do almoço. Esse círculo a gente vai dividir em três partes. Uma parte que vai ser metade, 50%, e esses outros 50% a gente vai dividir em duas partes de 25%, totalizando essas três partes. Essa maior parte de 50% vai ser a nossa salada. Salada crua, salada cozida, mas pode misturar. Sabe, uma salada assim bem colorida. Quanto mais colorido, melhor. Vamos pensar que cada uma daquelas cores, o verde do alface, o alaranjado de uma cenoura, beterraba, tomate, enfim. Vamos pensar que cada uma dessas cores vai estar oferecendo um nutriente diferente. E também cada um desses alimentos vai estar oferecendo uma quantidade diferente de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, e vão ajudar você mais tarde no momento da prova, né? Para poder ter o raciocínio da questão, saber identificar qual é a alternativa correta, né? E para isso você vai precisar lembrar do conteúdo, ver qual que é a correta, aquela que está errada, por que que está errada. Então, tudo isso a gente vai ter vitaminas e minerais atuando no nosso cérebro.
Para isso, a gente precisa de uma salada super colorida. E aqueles outros 50% que eu falei que a gente vai dividir em duas áreas de 25%. 25% a gente vai colocar para os carboidratos, então entra aí ou arroz, ou macarrão, ou um carboidrato mais complexo, como uma batata doce, uma mandioca, uma abóbora, enfim. E os outros 25% a parte das proteínas, que a gente pode dividir entre as proteínas de origem animal, como uma carne vermelha, né, uma carne bovina, uma carne branca, peixe, ovos, sardinha, atum, e também as proteínas de origem vegetal, como a questão do feijão, ervilha, soja, lentilha, grão de bico. Então vai muito do gosto, né, de cada um. Algumas pessoas preferem feijão, outras preferem o grão de bico, por exemplo. Mas a gente pode fazer essa divisão do prato, né, dessa forma: 50% salada, 25% carboidrato, 25% proteínas, proteínas de alto valor biológico, né? E dessa forma vai gerar uma saciedade, vai ofertar os nutrientes que o aluno vai precisar ali para o momento da prova mais tarde, e é um almoço leve, né? Ninguém aqui, pelo amor de Deus, me invente de no dia do Enem comer uma feijoada, comer uma lasanha, comer um churrasco, comer um sushi, nada disso. Vai pesar muito, tá? Vai exigir muito do seu corpo para o processo de digestão e vai dar leseira. Minha gente, vai dar uma leseira, uma sonolência. Assim, você já vai chegar na prova cansado, meio sonolento por conta daquele banzo, porque foi uma refeição muito, muito pesada. Então, nada desse tipo de alimento. Realmente, um prato mais levinho, colorido, é o ideal. E essa coisa do banzo, tá? Isso é biologia pura. Se você sobrecarrega o seu estômago, tá? Ele vai precisar de um fluxo sanguíneo aumentado. Resultado: o nosso corpo tem uma quantidade X de sangue. Se uma grande parte dessa quantidade X de sangue está sendo utilizada na biologia do estômago, vai começar a ir menos sangue, consequentemente menos oxigênio para os neurônios. E aí os neurônios começam a gerar menos ATP. E ao gerarem menos ATP, tadinhos, vai vir a leseira, a lentidão. É quando você lê e não enxerga aquele detalhe. E erra a questão. Porque você não estava biologicamente pronto para entender a questão. Gente, quando eu falo de biologicamente pronto, às vezes as pessoas acham, né, tipo, que é o meu pensamento de bióloga bem exagerado, mas não é não. Aqui no meu programa Medicina 2X, na minha mentoria, a gente acolhe alunos que quando eles vão para o projeto de nutrição cognitiva com a doutora Paloma, eles estão ali, tipo, estancaram em 30 acertos por prova em dia de simulado. Tá ali, não passa dali. E quando vai para os exames bioquímicos que a professora Paloma, que a doutora Paloma solicita, que eles vão, né, fazer, e voltam para ela com esses exames, tadinho. Gente, quase 80% da amostra, e não é uma amostra pequena, e não são jovens de baixa renda, têm distúrbios nutricionais. E aí, obviamente, entra o papel da doutora Paloma, que vai fazê-los corrigir esse distúrbio nutricional. Não se enganem, gente. 2, 3 meses depois, eles saem daquela trava de 30 acertos e o cérebro começa, ó, a voar. Eles atingem 38, 40 e o tanto de acerto, e mais de 40 até. Aí, às vezes, você está dizendo, pô, eu me matei de estudar o ano inteiro e eu estou aqui. Eu cheguei no número de acertos e parece que travou, parece que tem uma amarra. Sim, a amarra de funcionamento neuronal. Tá? Porque o ato de aprender, ele é uma sinapse, é ação neuronal. O ato de acertar uma questão é de fazer um monte de caminho para achar aquele conhecimento naquela sinapse. E isso no Enem tem que ser rápido. No primeiro dia, 2 minutos por questão. No segundo dia, 3 minutos por questão. Gente, mas no segundo dia, tem questões que você precisa fazer bem rápido para sobrar tempo para outras de cálculos maiores para você poder fazer.
E quem quer medicina, não adianta imaginar, não, eu vou chutar um monte. Não dá. Chutar um outro, todo mundo chuta. Meus alunos aprovadíssimos, em primeiro lugar, um monte de universidade, chutaram também. Mas chutar pouco, chutar um monte, não rola. Então, a eficiência de neurônio é eficiência de acerto. E aí, vamos falar exatamente o que comer durante a prova, tá, Paloma? Eu sei que muita gente, no dia da prova, eu canso de ver isso, gente. Eu estou em porta de prova há mais de 3 décadas. Chega com a sacola de supermercado, tá? Com salgadinho, biscoito recheado, um monte de doce, bala, chocolate. Não é chocolate amargo, não, é aqueles bis extra. Mas que essas escolhas podem causar no desempenho, doutora Paloma? Então, Mary, como você disse, e eu também sou acostumada a ver, né? Dia de vestibular, às vezes os alunos confundem com a guerra, com o fim do mundo, que chega com a feira do mês numa sacola para fazer a prova. 5 pacotes de salgadinho, 10 pacotes de biscoito, para aquele momento. Não dá nem tempo comer isso tudo. E assim, essas escolhas são escolhas que realmente impactam muito nesse momento da prova, né? Porque se a gente for pensar naqueles salgadinhos, são alimentos que têm uma alta quantidade de gordura saturada de sódio. Se a gente pensa num biscoito recheado, também tem muita gordura, muito açúcar, que são, como eu disse anteriormente, são substâncias que impactam ali o processo das sinapses, de encontrar a resposta naquela sinapse certa, né? Como a senhora mencionou agora. Esses alimentos, por exemplo, que são muito ricos em açúcar muito simples, como biscoito recheado, chocolates que não são tão amargos. Pode acontecer um processo que a gente chama de hipoglicemia reativa com o consumo desses alimentos. Por quê? Como é um açúcar muito simples que está presente naquele produto, quando a gente come, e é um açúcar muito simples, o nosso corpo rapidamente digere e absorve. E aumenta, né, o açúcar no nosso sangue muito rápido. Só que esse açúcar, ele não pode ficar ali no sangue, né? Tem que ir para dentro das células. O que é que acontece? Nosso corpo reage, né, com o pâncreas mandando também um monte de insulina para controlar esse pico de açúcar que deu com o consumo daquele chocolate, com o consumo daquele biscoito recheado. E aí o que é que acontece? Inicialmente a pessoa até pode sentir a energia, só que logo ela pode sentir um certo cansaço, sonolência, por conta que foi uma elevação e uma queda, né, muito rápida para controlar essa glicemia. Então, esse tipo de alimento é importante de ser evitado. Qual que é a minha orientação, né, de alimentos para o momento do vestibular? Barrinhas, tá? Barrinhas são muito bem-vindas, desde que uma barrinha de boa procedência, né? Com uma boa lista de ingredientes. Principalmente barrinhas de proteína e barrinhas de cereal, porque elas dão até uma saciedade a mais. Então, não vai ter aquela coisa da gente precisar parar o tempo todo para comer porque deu fome, porque até esse ato da fome é uma hipoglicemia, tá faltando, né, açúcar ali no corpo. Então a gente precisa saber até qual é a fonte de açúcar que a gente vai dar para manter uma energia constante e não aquela energia momentânea, como por exemplo um biscoito recheado dá. Então barrinhas são muito bem-vindas, né? Barrinhas de proteína e de cereal, como eu disse, de preferência que sejam zero açúcar, e sempre tem no rótulo, só dá uma olhada na questão do rótulo, da lista de ingredientes, a gente pode identificar esses nutrientes presentes no rótulo. Além de barrinhas, né, oleaginosas são muito bem-vindas, então oleaginosas como castanha, amendoim, nozes, a própria castanha do Pará também, porque são fontes de ômega, né? Além de ômega, são ricas em minerais como zinco, magnésio, selênio, que vão estar associadas com o processo da comunicação entre os neurônios das sinapses.
o próprio processo de concentração, de raciocínio no momento da prova. Como você disse, Meire, no primeiro dia são 2 minutos por questão, no segundo dia são 3 minutos por questão. Então a gente precisa de um raciocínio rápido nesse momento. Não tem tempo para estar sendo perdido ali. Então essas oleaginosas elas podem entrar, só tendo atenção principalmente para o consumo da castanha do Pará, que a gente não pode exceder 3 unidades por dia, tá? Mas, de um modo geral, essas oleaginosas a gente pode consumir até um punhadinho. Então, somando, né, todas essas oleaginosas, castanha de caju, amendoim, castanha do Pará, por exemplo, é o equivalente a um punhado. Não mais do que isso, porque pode, de repente, gerar algum desconforto, uma possível dor de barriga. Então, limitando a um punhadinho, vai na quantidade ideal. Para quem gosta de salgadinho, por exemplo, né, a gente pode trocar aquele salgadinho cheio de sódio, de gordura, por um snack um pouco mais saudável. Aqueles snacks que são, por exemplo, de mandioquinha frita, aqueles snacks de batatinha ou snackzinho de fruta. Para quem gosta realmente dessa questão da crocância, algumas pessoas até se concentram um pouco mais com esses alimentos mais crocantes, a gente consegue substituir por uma opção mais saudável, sem conservantes, sem sódio, né? Que vai ser basicamente, por exemplo, se a gente pensa no snack de mandioquinha, que a gente até encontra em muitos mercados, muitas lojas, vai ser a própria mandioquinha, né? Ali que passa por um processo de, de secagem. Desidratação. É. Desidratação, exato. Fugiu aqui da cabeça. Processo de desidratação, às vezes uma leve fritura. E às vezes a fritura até feita em forno, por exemplo, e não em imersão, que é a melhor de todas. Então, até nessas casas de produtos naturais, né, loja de produto a granel, vocês conseguem encontrar esses snackzinhos mais crocantes. Frutas também, a gente pode colocar o consumo de frutas. Frutas que sejam de fácil consumo, tá? Como, por exemplo, banana, maçã, que não demandem muito processo ali para o consumo e que também evite muito meleiro, sabe? De se sujar, de repente sujar a prova, o gabarito, enfim. Então, banana, maçã são as minhas apostas. Morango também é bem-vindo. Agora, outras frutas como melancia, tangerina, a gente já precisa ter uma atenção maior, porque são frutas ricas em água, né? E aí pode de repente sujar ali a prova, o gabarito, que é algo que a gente precisa evitar. E com relação ao chocolate, né? Tipo, a gente precisa deixar o chocolate de fora? Não precisa, né? Tem versões que a gente consegue levar. E quais são essas versões? Preferencialmente chocolates mais amargos, né? Chocolate ali de 70, 80, 85% cacau. Porque nesses chocolates a gente vai ter essa maior concentração do cacau, né? E o cacau ele vai estar associado tanto com a questão dos flavonoides, que vão controlar um pouco o processo de ansiedade, também vai estar associado com a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Isso vai fazer com que oxigênio, o sangue corra, né, e flua mais perfeitamente no nosso corpo, no nosso cérebro. Então, a minha aposta para chocolate sempre de 70% para cima. E a Nicole Santos está aqui perguntando assim: poderia levar nozes e um whey seria bom? Os nozes você até falou agora, né, das oleaginosas. E um whey? O whey, Nicole, é algo que sim, né, dá pra gente colocar como opção se for um alimento que você já tem o hábito de consumir, tá certo? Porque o whey, né, ali no whey protein, a gente vai ter concentração de aminoácidos, tá? Se for um whey de boa qualidade, a gente tem concentração de aminoácidos. Alguns desses aminoácidos vão ser utilizados para a produção de neurotransmissores. Isso é muito bom. Além de que o próprio whey,
ele vai até te ajudar no processo de saciedade, né? Então você vai tomar o whey e vai conseguir uma energia constante ali para a prova. Mas só se for um alimento que já está no teu dia a dia. Se é uma coisa que você nunca tomou, então precisa ter essa atenção, né? A gente não vai querer arriscar de comer uma coisa que a gente nunca comeu logo no dia do vestibular, tá certo? Isso. E se alguém perdeu algum momento, né? A Nicole está aqui agradecendo. Se alguém perdeu qualquer momento da live, tipo, a gente faz live sempre na segunda, se bem que semana que vem a gente tem uma mudança, tá? Já vou aqui anunciando para vocês. Semana que vem, véspera da primeira prova, eu vou trazer uma professora nota 1000, professora Vera Medeiros, com doutorado em redação, de uma didática incrível. Ela é professora do Instituto Federal, entrou em primeiro lugar no concurso que fez, dá show, tá? Os alunos do IF Sertão arrebentam lá no campus de Floresta com notas altíssimas em redação. E ela tem muitos anos também, né? Antes do IFE, ela passou muitos anos nos melhores cursinhos de Petrolina, tendo obtido várias vezes nota 1000 no cursinho dela. Então, a professora Vera vem com muita expertise para essa collab com a gente na próxima terça-feira. Ao invés de ser na segunda, gente, vai ser na terça. Só que para essa live, a gente vai ter inscrição, porque eu vou mandar link, tudo, para transmitir pelo YouTube, etc. E aí eu quero que você que quer se inscrever, basta você comentar aqui. Nota 1000. Nota e o número 1000, tá? Nota e o número 1000. Nota, aí, 1000. Então, comentou nota 1000, você cai num sistema de inscrição aqui do meu programa Medicina 2x para você poder participar da nossa live na próxima semana. A Yandra está perguntando aqui. Ela está perguntando algo que seria a minha pergunta, Yandra. Estamos em sintonia. A Yandra quer saber sobre bebidas energéticas, mas aí eu quero ampliar um pouco essa discussão. Agora, algo que inclusive é polêmico. E o cafezinho? Pode tomar na hora da prova ou é melhor evitar? E aquele energético? Muitos alunos que não conseguem dormir bem na noite anterior, né, por causa do processo ansiogênico, acabam recorrendo ao energético. Isso ajuda? Então, Mary, a gente tem muito, né? Muitos alunos têm esse pensamento de que o café, de que o energético vai trazer a questão da atenção, da concentração, do foco. Mas se consumidos em excesso, tanto a bebida energética, né, quanto o café, eles podem acabar atrapalhando e piorando esse processo ansiogênico. Né? Então, durante o momento da prova, eu não recomendo o consumo dessas bebidas. No máximo ali, aquele cafezinho que você vai tomar no teu café da manhã, ali quando você acordar para fazer a prova. E até para pessoas que sentem essa ansiedade de véspera, né, e tem essa dificuldade para dormir, eu deixo como recomendação tomar um chá, né, ou um chá ali de camomila, de maracujá, passiflora, mulungu, ou um suco de maracujá bem concentrado, né, para poder trazer essa sensação de relaxamento e ajudar um pouco mais nessa qualidade do sono. Mas durante o processo da prova, ali durante o Enem e os outros vestibulares que o aluno for fazer, por exemplo, eu não recomendo nem o consumo de café, nem o consumo de bebidas energéticas, porque pode aumentar esse processo de ansiedade e em vez de focar, ele vai perder mais rápido aquela atenção, né? E gerar uma agonia, já uma. Enfim, vai ficar um pouco mais. Irritabilidade. Vai ficar mais Gera acelerado. irritabilidade, tá? Bem, agora vamos lá. E tem gente que também vai fazer a prova e leva 3 garrafas daquela de 2 litros de água. Eu até digo, eita, esse veio com sede, veio com sede de verdade. Então vamos lá. Hidratação é algo crucial na biologia dos neurônios. 90% dos neurônios é formado de água. Mas vamos lá. Qual é realmente o papel da hidratação no foco durante a resolução das questões?
Bom, a água, ela vai funcionar justamente para essa irrigação cerebral, né? Além disso, ela vai ajudar também a controlar um pouco do nosso volume sanguíneo, né? Porque quando a gente deixa de beber água, a gente fica mais desidratado. Esse processo de desidratação, por exemplo, pode causar dor de cabeça, inclusive é um dos primeiros sinais de desidratação é a dor de cabeça. Isso vai causar também essa falta de água no organismo, pode causar cansaço, porque o sangue até vai estar um pouco mais espesso, digamos assim, né? E oxigênio, nutrientes não vão estar fluindo bem. Então é importante o bom consumo de água. Não precisa beber 3 garrafas de 2 litros durante a prova, tá? Mas levar ali sua garrafinha, 2 garrafinhas de meio litro, por exemplo, até 3, eu acho que é suficiente para esse momento. Mas manter essa hidratação vai ajudar a evitar dor de cabeça no momento da prova, né? E também fazer com que o sangue flua melhor no nosso corpo e com isso, né, esse sangue vai conseguir carregar nutrientes e oxigênio para o nosso cérebro e a gente raciocina melhor, evita cansaço, evita fadiga, evita sonolência. Então, pessoal, as dicas, né, de doutora Paloma são incríveis. E aqui vai uma dica de quem tem décadas orientando jovens e aprovando gente em medicina. Imagine 3 garrafinhas de água, ou 2 de 500 ml. Uma você deixa numa parte para ficar bem gelada, e a outra você coloca no congelador. Principalmente para quem é do Nordeste e do Norte, né? Que tem altas temperaturas. Se bem que está tendo também umas ondas de calor no Sudeste, né, nos últimos dias. Como a previsão do tempo para a prova só vai ficar mais fidedigno em 5 dias antes, aí dá para perceber melhor. Mas ok, imagina que você tem 3 garrafinhas. Uma vai estar, 2 vão estar geladas, mas uma você até colocou no congelador. Você saiu de casa com ela congelada. Porque aí durante a prova ela vai degelar e ela vai ficar gelada. Então você vai ter sua aguinha gelada a prova inteira. Agora, gente, muito cuidado. Eu tenho uma história de uma aluna, não era minha aluna, mas era uma aluna que eu conheci e, tipo, no ano seguinte passou a ser minha aluna. Ela tirou a tampa, tomou gole, botou de volta na mesa sem fechar a tampa. A garrafa virou, molhou a folha de respostas. Vocês chamam de gabarito. E não existe substituição. Borrou tudo. Na leitura óptica, obviamente, ela perdeu dezenas de acertos. E, obviamente, medicina não é para amadores, dezenas de acertos não é possível e ser aprovado em medicina dessa forma. No ano seguinte, ela já entrou muito bem porque ela tinha um bom conhecimento. Ela estava pronta para ter passado. Então, a aprovação foi por água abaixo. Literalmente. Eu sei que pode colocar em garrafa térmica se ela for transparente. Tá? Mas algumas bancas, alguns locais de prova, o coordenador do prédio não deixa entrar. Então, para evitar esse transtorno com coordenação de prédio, leve a garrafa de água mineral normal e aí você leva 2 geladas, não é? E uma congelada, que você colocou naquela manhã para ficar hiper gelada, até com um pouquinho de gelo. Que aí você vai consumir 2, e aí na terceira, quando você for consumir, estou falando de garrafinhas de 500 ml, tá? Não estou falando de garrafas de 2 litros, não. 6 litros numa prova, você vai passar o tempo todo no banheiro também. E quando você se hidrata e você tem vontade no banheiro, vá. Se você ficar prendendo xixi, isso vai fazer um processo rebote de elevação de sua pressão arterial. Isso pode começar a desencadear, a elevar a incidência de dor de cabeça. Tudo isso é biologia básica. E você que vai fazer uma prova, você tem que saber bastante de biologia, porque na prova de ciências da natureza, biologia predomina, né? Por favor. Então, 2 convites antes da gente ir para a parte do encerramento. 2 convites. Primeiro, segunda-feira que vem eu não vou fazer live. Vou fazer na terça. E na terça é uma collab
com a temática de redação. Muitas dicas preciosíssimas de quem já foi corretora do INEP por muito tempo. A professora Vera Medeiros vai estar com a gente. E na terça seguinte, na véspera da semana da prova 2, eu tiro meu chapéu de mentora e coloco meu chapéu de professora de biologia e sou eu que vou te dar uma aula de biologia, né, prevendo algumas questões da prova. A gente consegue fazer isso sim. Afinal de contas, estudar tudo do Enem é muito prazeroso para mim, que me tornei essa pessoa fissurada em detalhes, números e tudo mais, tá? O SISU vai ter uma mudança muito drástica, todo mundo que está aqui sabe disso. O SISU vai mudar drasticamente em 2026. E a gente já está com nossa assessoria toda indo no mesmo processo de mudança. Sim, porque o aluno que está comigo, eu não faço isso à parte. Mas quem está no meu programa Medicina 2x, eu testo a nota desse aluno, tipo, tem 90 lugares oferecendo medicina. A gente testa diariamente a nota dele nos 90 lugares. E a gente dá um relatório de probabilidade. Vai passar, não vai passar, o que é que vai acontecer, qual é a melhor lista de espera e por aí vai. Mas eu quero que todos que estão aqui conosco, né, e principalmente os que vão ver essa live lá no YouTube, veja como a alimentação é uma parte estratégica da sua alimentação. Está longe de ser um detalhe. Na realidade, é algo que pode te ajudar a ficar firme até o último minuto de prova. Então, não negligencie nada do que a doutora Paloma disse. Compartilhe, inclusive, o que você aprendeu hoje. Avisa aos teus amigos que vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que também é o Sinapse Mentoria, do mesmo jeito, mesmo nome do nosso canal aqui no Instagram, é o nosso canal lá no YouTube. E doutora Paloma Saraiva, nossa Nutri maravilhosa, antes de tudo eu quero te agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, tá? Sei que sua rotina ela é super corrida, mas sua presença aqui é muito especial, principalmente nesse momento decisivo para os estudantes.